Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora, você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Uma etapa da Operação Lava Jato chegou hoje ao empresário Eike Batista, mas a polícia ainda não conseguiu localizá-lo. E o advogado do empresário disse que ele vai se entregar o mais rapidamente possível. Aqui em Brasília, balanço sobre as contas do INSS e a Previdência registrou um rombo recorde. Todas essas informações você confere a partir de agora no Jornal com a gente, aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. A gente começa justamente falando sobre esta etapa da Operação Lava Jato, que é a Operação Eficiência, a segunda etapa da Lava Jato no Rio de Janeiro e que desta vez chegou ao empresário Eike Batista. Quem tem os detalhes sobre a operação hoje é a repórter Carolina Pessoa, que fala com a gente diretamente do Rio de Janeiro. De acordo com os responsáveis pela operação, 2 colaboradores que fizeram parte do esquema criminoso passaram as informações para as buscas e apreensões de hoje. Eles não disseram os nomes, mas revelaram que esses colaboradores fizeram um acordo de delação premiada. Os investigadores também explicaram que dos 9 mandados expedidos, 3 pessoas, entre elas o ex-governador Sérgio Cabral, já estão presas. Dos outros 6, 4 mandados já foram cumpridos. Em relação ao caso de maior repercussão do empresário Eike Batista, as denúncias são de corrupção e lavagem de dinheiro. E agora a gente vai até a redação da Agência Brasil conversar com Carolina Pimentel, editora da agência, que tem outros detalhes sobre esses desdobramentos da operação hoje. E uma dúvida, inclusive, Carolina, assim, Eike Batista, ele é neste momento considerado foragido, é isso, né? É isso mesmo, Rosiane, boa noite. O advogado de Eike Batista, Fernando Martins, disse que o empresário pretende se entregar à justiça o mais breve possível. Fernando Martins diz que Eike Batista está em Nova York, nos Estados Unidos, onde participa de reuniões de negócio. A justiça determinou a prisão preventiva de Eike e mais 8 pessoas acusadas de desvio de dinheiro de obras públicas, corrupção ativa, passiva e organização criminosa. Entre essas prisões, está o pedido aí da prisão do ex-governador Sérgio Cabral, que já está detido no complexo de Jericinó, no Rio. Policiais federais também cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do empresário Eike Batista, dentro dessa operação Eficiência, que é um desdobramento da Lava Jato. Rosiane, e ainda sobre Lava Jato, foi tornado público hoje uma das últimas decisões do ministro Teori Zavascki, do STF. Nessa decisão, ele negou a homologação de um complemento para a delação premiada de Nestor Cerveró, que é ex-diretor da Petrobras. Esses acréscimos foram solicitados pelo Ministério Público Federal ao Supremo no fim do ano passado. De acordo com o Ministério Público, Cerveró revelou novos fatos que dizem respeito a pagamento de propina em obras da BR Distribuidora, aquisição de precatórios pela Petrobras e pela BR Distribuidora, pagamento de propina para o fornecimento de asfalto em Mato Grosso. Cerveró teria citado nesses novos fatos o nome de uma alta autoridade do Estado como envolvida no esquema. Teori Zavascki, no entanto, nessa decisão negou o pedido do MPF, alegando que isso poderia prejudicar a apreciação da delação original de Nestor Cerveró. Na ocasião, o ministro Teori Zavascki não descartou esses novos fatos, ordenou que fossem apurados em uma nova investigação e que ficassem sob sigilo. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Ainda sobre Lava Jato também, a gente lembra que no momento a investigação aqui no Supremo Tribunal Federal continua sem um relator, depois da morte de Teori Zavascki, continua indefinido este nome, né? Assim como também vai ter que ter uma espera em relação ao novo ministro que vai ficar com a vaga no Supremo, mas mesmo assim o andamento da Lava Jato continua ocorrendo. E depois daquela determinação da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, esta semana, para que fosse dado continuidade ali ao cronograma da Lava Jato, então
as audiências para que se dê andamento aquele cronograma das homologações, né, dos empresários que tentam a delação premiada, e são aqueles empresários da Odebrecht. Então, as audiências vão ser feitas por juízes auxiliares. A expectativa é de que já haja imediatamente a audiência com o empresário Marcelo Odebrecht. E aí só vale observar o seguinte: no caso dessas audiências, é uma questão até de praxe, porque é preciso, é um rito que tem que se seguir. Nessa audiência, um juiz auxiliar, né, que estava trabalhando ali com a equipe de Teori Zavascki, esse juiz auxiliar vai lá em Curitiba, onde está preso Marcelo Odebrecht, vai ouvir o empresário para ter diretamente dele esta confirmação do interesse em assinar um acordo de delação premiada e confirmar também que fez isso por espontânea vontade. Então, é uma etapa padrão que se segue em relação a esse procedimento mesmo de delação. Portanto, o cronograma para que venham as decisões sobre os acordos que serão homologados ou não, esse cronograma continua tendo andamento. Agora, em relação aos outros processos, aos outros casos que estavam nas mãos de Teori Zavascki, o que é que acontece nessas situações? Mariana Jungmann, que é a nossa repórter de Congresso, mas agora tem feito várias apurações a respeito dessa situação no judiciário. Mariana foi atrás dessa informação para conferir para a gente. O que é que acontece, né, Mariana, com essas... Porque não era só relator da Lava Jato, são vários processos. E aí, o que é que acontece agora? Exatamente, Rosiane Kennedy. A Lava Jato não era a única pauta importante que estava com Teori Zavascki. Ele também relatava alguns processos relacionados a questões fiscais extremamente relevantes e que agora vão ser retirados da pauta do Supremo, os que já estavam pautados pela ministra Carmen Lúcia. Um exemplo disso é a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi criada em 2000 e é o principal instrumento hoje de controle de gastos, de controle de responsabilidade fiscal de estados, municípios e da própria União. Essa lei tinha sido questionada pela OAB e procuradores na época que foi criada e estava relatada por Teori Zavascki e estava na pauta do Supremo para ser analisada já agora, no retorno do Supremo Tribunal Federal aos trabalhos, no dia 1º de fevereiro. Bom, essa matéria vai ter que ser agora retirada de pauta por Carmen Lúcia. Outro assunto que estava sobre relatoria dele também, Rosiane Kennedy, é os acordos de ajuda da União a estados e municípios que estão numa situação fiscal complicada, e esses acordos também estavam sendo questionados, também estavam sendo relatados por Teori Zavascki. E agora não há previsão de que sejam pautados novamente. Agora a gente fala de um outro assunto, só que na suspeita novamente de fraudes, mas a gente tem informações do Ceará, desta vez com a repórter Edvirges Nogueira. Ela fala sobre uma investigação do Ministério Público sobre suspeita de fraude em relação ao Enem e a vestibulares. Vamos conferir os detalhes. O Ministério Público Federal no Ceará denunciou na Justiça um grupo que agia no estado fraudando edições do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio e de vestibulares. Segundo o órgão, o esquema visava a aprovação de candidatos principalmente em cursos de medicina em instituições públicas e privadas de ensino superior. De acordo com a denúncia, professores de um cursinho pré-vestibular com sede em Campina Grande, na Paraíba, atuavam como pilotos, pessoas com alto grau de conhecimento que realizavam as provas e passavam os gabaritos para os candidatos. Alguns desses candidatos, por exemplo, se inscreviam nos exames como sabatistas, religiosos que suspendem as atividades laborais até o pôr do sol. Essas pessoas entravam nos locais de prova no mesmo horário dos demais, mas só iniciavam a prova à noite. Nesse período, os pilotos respondiam às questões e passavam o gabarito por mensagens de celular para os que ainda não haviam começado o exame. 7 pessoas foram denunciadas à Justiça por associação criminosa. Destas, 2 são proprietárias do cursinho. O Ministério Público também pede a anulação das aprovações dos denunciados nos vestibulares e que eles sejam desligados dos cursos nos quais ingressaram por meio das fraudes. E a gente volta a falar sobre a situação da crise carcerária. Quem tem informações para a gente sobre a situação lá do Rio Grande do Norte é a nossa repórter na Rádio Nacional, Jéssica Gonçalves.
Rosiane, com a chegada dos 78 agentes da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, a expectativa é que o trabalho comece já amanhã. Os membros da Força Tarefa, que passaram um dia reunidos, discutindo detalhes da operação, vão atuar no enfrentamento da crise do sistema penitenciário, em especial na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, onde 26 detentos foram mortos desde o início do ano em uma rebelião. Esses agentes são do DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, ligado ao Ministério da Justiça do Rio de Janeiro, do Ceará, de São Paulo e do Distrito Federal e devem ficar no estado por 30 dias. A força deve trabalhar em conjunto com os agentes penitenciários do Rio Grande do Norte para fazer com que os presos voltem aos pavilhões. Os dados mais recentes, divulgados pelo governo do estado sobre Alcaçuz, apontam 56 fugitivos, 4 recapturados, 26 mortos e 10 feridos. Os agentes penitenciários que estavam em estado de greve e decidiram suspender o movimento paredista anunciaram que vão cruzar os braços amanhã por 24 horas. A categoria cobra a nomeação de agentes aprovados em concurso público e também a compra de equipamentos. Rosiane. Obrigada, Jéssica. E só uma informação para quem está nos acompanhando pela TV, essas imagens que você viu enquanto Jéssica falava da situação no Rio Grande do Norte, na verdade era daquela rebelião em Bauru, no interior de São Paulo. Portanto, a gente pede desculpa pelas imagens que entraram enquanto se falava do Rio Grande do Norte, mas as imagens estavam de Bauru. A gente continua falando dessa crise carcerária, mas agora com informações de Carolina Pimentel. Rosiane, com essa crise penitenciária, o plenário do Tribunal de Contas da União aprovou um pedido da ministra Ana Reis, que é do TCU, para fazer uma auditoria coordenada com os tribunais de contas dos estados e municípios dessas medidas emergenciais que estão sendo anunciadas, adotadas pelos governos federal e estaduais para lidar com a crise das penitenciárias. Eu, inclusive, conversei nesta tarde com o secretário que cuida dessa fiscalização de segurança no TCU, Egbert Nascimento, sobre como vai funcionar essa auditoria. Vamos conferir o que ele falou com a gente. Seria um trabalho em 2 fases, em que abordaríamos a gestão da crise, as medidas para a gestão da crise, né, como, por exemplo, a edição de medida provisória 755, né, liberação de recursos para os estados, recursos financeiros para os estados, e uma próxima fase envolvendo, aí sim, os tribunais de contas estaduais, para acessar as administrações penitenciárias, que são órgãos, né, da estrutura estadual, para analisar aspectos relacionados à gestão, entrando aí em custos de manutenção por detento, né, de sistemas de informação. O secretário Egbert Nascimento disse também que a auditoria das medidas emergenciais que estão sendo anunciadas deve ser feita ainda no primeiro semestre deste ano. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente lembra a você que todas essas informações você pode conferir detalhadamente no site agenciabrasil.ebc.com.br. E no próximo bloco você confere com a gente os números que mostram um rombo recorde na Previdência no país. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, você viu que uma nova etapa da Operação Lava Jato no estado do Rio de Janeiro, desta vez chegou ao empresário Ike Batista, mas ele ainda não foi localizado. O advogado dele diz que ele está nos Estados Unidos e que vai se apresentar o mais rapidamente possível. Você conferiu com a gente também que o Ministério Público no Ceará denunciou uma suspeita de um esquema de fraude em provas do Enem e também em vestibulares. Foram algumas das notícias. E agora você confere com a gente uma notícia que foi dada aqui em Brasília hoje. Números que foram divulgados aqui, preocupantes aqui em Brasília, que trata justamente da situação da Previdência. A Previdência é aquela que é responsável por pagar justamente quando você tem algum problema de saúde, fica ali sem poder receber, recebe o auxílio-doença. Aí vai se aposentar, quem paga? A Previdência. E aí a gente discute tanto de Previdência, recentemente a gente fez inclusive uma série aqui no jornal
explicando quais eram as propostas de reforma da Previdência. E um dos principais argumentos é justamente de que é preciso fazer a reforma porque o rombo da Previdência é muito grande. Caso contrário, futuramente haverá risco para esses pagamentos, inclusive o pagamento de aposentadorias. Hoje, o governo divulgou em números, foi apresentado o balanço sobre os números da Previdência e o rombo foi recorde. Quem tem detalhes sobre esses números é Carolina Pimentel. Olha, Rosiane, o déficit da Previdência fechou 2016 em quase 150 bilhões de reais, chegando ao maior patamar desde 1995, quando começou a série histórica, analisando esses dados. Esses cálculos foram divulgados hoje pelo governo e esse rombo da Previdência representa 2,4% do Produto Interno Bruto. O secretário de Previdência, Marcelo Caetano, falou sobre esses dados. Vamos conferir agora o que ele disse. Tem um aspecto da demografia, que a sociedade envelhece, com isso gera cada vez mais benefícios, mas também tem questões conjunturais. Então, como em um ano em particular você pode ter uma geração de empregos menor, isso afeta, e aí como a arrecadação previdenciária está muito relacionada à folha de pagamentos, isso afeta a arrecadação. E, de acordo com o Ministério da Fazenda, em 2016, as despesas com os benefícios e os auxílios pagos pela Previdência somaram mais de 507 bilhões de reais, o equivalente a 8,2% do PIB. As receitas totalizaram 358 bilhões de reais. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, aqui no Congresso Nacional, onde eu estou agora, ao lado de Mariana Jungmann, nossa repórter de política, a repercussão foi grande em relação a esses números, especialmente na base aliada ao Palácio do Planalto, porque serviu de reforço para eles discutirem a necessidade de avançar na reforma da Previdência, né, que é um argumento de que é preciso fazer com urgência essa reforma da Previdência. Mariana Jungmann conversou, né, Mariana, com alguns parlamentares, deputados e senadores. O que é que eles falaram, principalmente, após a apresentação desses números hoje? A ideia, Rosiane, na base aliada é de que isso reforça a necessidade da reforma da Previdência o mais urgente possível. Os números apresentados hoje pelo Ministério foram considerados alarmantes, assustadores. 75% de aumento no déficit durante um ano foi considerado realmente muito grave, inclusive entre senadores de oposição também, com quem eu conversei. Bom, na base aliada, a ideia então é tocar essa reforma o quanto antes. O Congresso retoma as atividades agora na próxima semana, no comecinho de fevereiro, e a ideia é que a comissão especial que vai analisar a reforma da Previdência seja imediatamente instalada. A gente lembra que no finalzinho do ano passado, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aprovou a admissibilidade, considerou que a proposta de emenda à Constituição que foi enviada pelo governo era constitucional. Então agora essa comissão vai ser instalada em fevereiro e ela terá 40 sessões para analisar a reforma e entregar um parecer ao plenário da Câmara dos Deputados. Segundo o deputado Paulderney Avelino, líder do Democratas, a ideia deles é que isso aconteça até maio e aí em maio a Câmara dos Deputados possa votar em 2 turnos a reforma e enviar ela para começar a ser analisada pelo Senado, Rosiane. E você vai acompanhar com a gente todos os detalhes dessas discussões, como que é essa polêmica, quais são os pontos principais em debate e também justamente, né, Mariana, qual é o posicionamento do governo e da oposição, porque o embate promete ser verdadeiramente árduo. Vai ser um embate grande dentro do Congresso Nacional. A gente que já acompanhou, eu pelo menos já acompanhei votações da reforma da Previdência nos governos passados. É aquela votação para criar o FUNPRESP, né, quando você estabelece também um teto para a aposentadoria dos servidores. Desde lá atrás, ainda no governo Lula, quando houve também toda uma mudança, eu acompanhei todo esse trâmite ao longo dos últimos quase 20 anos aqui no Congresso, mas 15 anos, 16 anos mais ou menos. E todas as vezes que tem o tema reforma da Previdência, a discussão é muito ampla. E o embate político termina sendo muito grande também, né? Então... A tendência é sempre de um embate muito grande porque as propostas do atual governo divergem muito do que a oposição entende que deve ser da Previdência. Então, a tendência é que a gente tenha muito embate. Só com uma observação aí, na verdade, diverge
muito em relação ao discurso político, porque quando se estava no governo passado também havia uma discussão, por exemplo, e o governo estava tentando avançar em estabelecer uma idade mínima. Então, quando o discurso político entra no meio é que a coisa muda de figura, porque os governos passados fizeram, todos os governos passados fizeram reforma da Previdência e o discurso era de que havia necessidade, sim, de uma reforma da Previdência e esse ponto da idade mínima era um ponto que vinha sendo discutido e havia uma tentativa no governo passado. Quando a gente conversa nos bastidores, inclusive, isso a gente conversa muito no cafezinho, Mariana já acompanhou comigo algumas dessas conversas, o que os parlamentares, inclusive de oposição, admitem é que antes não houve um avanço maior, principalmente em relação a essa questão da idade mínima, porque o governo anterior não tinha uma base suficientemente grande e consistente dentro do Congresso Nacional para avançar com uma matéria tão polêmica. A gente continua falando de números, mas desta vez a respeito da crise nos estados. O repórter da Rádio Nacional, Lucas Por Deus Leon, está no Palácio do Planalto, onde hoje ocorreu reunião do governador do Rio de Janeiro com a equipe econômica e com o presidente Michel Temer. O que é que saiu dessa reunião, Lucas? Boa noite. Oi, Rosiana, boa noite. Pois é, um primeiro passo aqui na recuperação do Estado do Rio de Janeiro. O governo federal e o Estado do Rio assinaram um termo de compromisso com medidas para a recuperação fiscal. O plano inclui privatização, aumento de imposto, extinção de secretarias e autarquias, planos de demissão voluntária, entre outros, mas as medidas ainda precisam ser aprovadas pela Assembleia Estadual. O acordo prevê a suspensão da dívida do Rio com a União por 3 anos, além da autorização de novos empréstimos. Em troca, o Rio se compromete a aumentar receitas e reduzir despesas, também pelos próximos 3 anos. O Estado do Rio prevê um déficit de 62 bilhões de reais até 2019, sendo 26 bilhões só neste ano. Para tapar este buraco, o governo estadual vai enviar medidas duras para a Assembleia, entre elas aumento do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, extinção de secretarias e autarquias, plano de demissão voluntária, além de dobrar a contribuição previdenciária desses servidores pelos próximos 3 anos, que vai de 11% para 22% do salário, reduzindo para 14% a partir de 2020. Também está prevista a privatização da SEDAI, a empresa de água e esgoto do Estado, que servirá como garantia para um empréstimo para pagar contas. Lembrando que o acordo e essas medidas não têm efeito imediato, Rosiane, pois ainda precisam ser aprovados pela Assembleia do Rio. Além disso, o governo federal vai mandar um projeto ao Congresso para mudar a Lei de Responsabilidade Fiscal, permitindo a aplicação desse plano de recuperação do Rio e também de futuros planos para os estados em dificuldades que busquem a ajuda do governo federal. Como essas medidas podem demorar para serem aprovadas, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, disse que vai estudar aí com sua assessoria entrar no Supremo para antecipar o acordo enquanto a Assembleia e o Congresso não aprovam as mudanças. Rosiana, com você. Obrigado, Lucas Por Deus Leon, nosso repórter da Rádio Nacional. A gente continua com a reportagem da Rádio Nacional, agora com Jéssica Gonçalves, que tem informações sobre o calendário de pagamento dos servidores do Rio, que tem gente que está sem receber aí nem o salário de dezembro ainda, né, Jéssica? Pois é, Rosiane, tinha muita gente sem receber o salário, mas o governo do Rio de Janeiro divulgou o calendário de pagamento do salário de dezembro para os servidores estaduais que estão com os vencimentos atrasados. Os salários vão ser parcelados em até 5 vezes, sendo que a primeira cota de R$ 804 deve ser depositada ainda hoje. A segunda parcela de R$ 688 está prevista para o dia 31 de janeiro. Outra parcela de R$ 947 deve ser depositada no dia 2 de fevereiro. A quarta parcela de R$ 2.290 está programada para o dia 6 de fevereiro. E no dia 8 deve ser depositado o valor restante para completar o salário. Segundo o governo do estado, o cronograma só será cumprido se não houver nenhum bloqueio nas contas do Tesouro Estadual. O governo do Rio ainda não divulgou informações sobre o pagamento do 13º salário. Rosiane. Obrigada, Jéssica. E agora, corredores do Poder internacionais com Gislene Nogueira. Ontem a gente falou sobre a história de construção do muro que Donald Trump anunciou e hoje ela tem detalhes dessa repercussão.
O presidente do México, Enrique Peña Neto, afirmou no Twitter que informou à Casa Branca que não participará da reunião de trabalho com Donald Trump prevista para a próxima terça-feira e reiterou a disposição de trabalhar com os Estados Unidos para fechar acordos em favor dos dois países. Mais cedo, Trump tinha dito também pelo Twitter que se o México se recusa a pagar pelo muro na fronteira, então seria melhor cancelar o encontro. Em um discurso durante um evento para republicanos, o presidente deu uma versão diferente para a mudança na agenda. Trump afirmou que ele e Peña Neto concordaram em cancelar a reunião na semana que vem. Na quarta-feira, o presidente norte-americano anunciou que vai fazer o muro na fronteira com o México e falou que o país vizinho vai pagar pela obra, estimada em até 15 bilhões de dólares. A construção do muro foi uma das decisões anunciadas na quarta-feira pela Casa Branca. A administração Trump também determinou o reforço de segurança nas fronteiras e a punição das cidades que liberarem imigrantes ilegais detidos. Ontem à noite, houve protesto em Nova York contra as medidas. E agora a gente vai à redação da Agência Brasil conferir as últimas notícias com Carolina Pimentel. Rosiane, foram registrados 550 casos de suspeitos de febre amarela no país em 2017, segundo o último boletim divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Mato Grosso do Sul e Goiás aparecem pela primeira vez na lista de estados com casos suspeitos da doença este ano. Foi encontrado um caso em cada um desses estados. Mais informações sobre os casos de febre amarela, onde há vacina, quem deve se vacinar e os sintomas da doença você encontra no nosso site da Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br. Rosiane. E com essas informações a gente encerra o jornal. Boa noite, Carolina. Obrigada pelas informações. Boa noite, Jéssica, na Rádio Nacional. Boa noite, Mariana. A gente aguarda vocês amanhã aqui. Boa noite, até amanhã.